Carlos Eduardo Carneiro de Albuquerque, mais conhecido como Dudu Falcão, iniciou sua marcante jornada como compositor lá em 1988, quando Nana Caymmi gravou suas canções Deixa Eu Cantar e Era Tudo Verdade. Desde então, ele não parou mais, com mais de 200 canções gravadas por uma variedade impressionante de artistas. Muitas delas se tornaram trilhas sonoras inesquecíveis de novelas e minisséries da Rede Globo. Em 2009, Dudu Falcão fez sua estreia como intérprete no CD chamado Dudu Falcão, onde brilhou não só nas composições, mas também com sua voz. Nesse álbum, tivemos o privilégio de ouvir faixas como Paciência, Crença e O Silêncio das Estrelas, todas em parcerias com o Lenine, além de outras como Questão de Hora e O Bem e o Mal, ambas com a colaboração de Danilo Caymmi, um artista de igual calibre e importância na música brasileira. As canções de Dudu Falcão alcançaram vozes de grandes nomes da nossa música, como Maria Bethânia, Ana Carolina, Ivete Sangalo, Milton Nascimento, Gal Costa, Maria Rita, Jorge Vercillo, Elba Ramalho e tantos outros. Seu talento e sensibilidade são indiscutíveis e é uma honra tê-lo conosco hoje. Dudu, seja muito bem-vindo e obrigado por compartilhar a sua arte conosco. Obrigado a você pelo convite. É um prazer, sempre. E vamos nessa. Perfeito. Dudu, como foi o início da sua jornada na música? Houve algum momento específico que você percebeu que você queria ser compositor? Eu já nasci com esse defeito. Quando criança, eu tenho lembranças ou relatos, né? Uhum. Tem uma foto minha, por exemplo, em cima de uma coisa que não era da sua época, um velocípede, né? Era com um violão, e, segundo minha mãe, eu estava tentando tirar Carolina, do Chico Buarque. E eu tinha 7 anos. Uhum. O violão sempre foi... A minha mãe tocava muito bem. E o violão sempre foi presente. A minha avó tocava piano madrugada dentro. O Danilo, por exemplo, conheceu. O Daniel conheceu. Uhum. E era uma exímia pianista. E tocava até o dia amanhecer. Então, música na minha casa sempre foi artigo de primeira necessidade. Era supermercado e loja de disco. Era a mesma coisa. Bacana. E a gente ouvia... Minha mãe comprava muito disco de capa fechada, sem LP na época, né? Uhum. Sem conhecer os artistas, mas para justamente mostrar para a gente, conhecer. A gente reunia na sala principal do apartamento, e ela botava Sim. lá e a gente ficava ouvindo. Foi ali que eu conheci a cor do som. Bacana. E era disco de vinil na época? Só me corrija. Era disco de vinil. Né? A gente está falando de 75, 74, por aí. Então era um disco de vinil. E engraçado que eu fui ganhando mais interesse pela música brasileira um pouco depois, que nos anos 73, 74, eu era da turma do rock. Era Deep Purple, Led Zeppelin. Era Heaven, né? Pois é, era mais essa minha preferência, né? Mas eu ficava com rádio quando a gente já numa casa de praia, né? Uhum. Isso é muito comum em Recife, que eu sou de Recife, como Lenine, como Lula Queiroga e outros tantos compositores importantes. Eu ficava numa rede com rádio na barriga, ouvindo música. Meu pai achava estranhíssimo aquilo, né? Porque eu não jogava bola na praia com as crianças. Mas ali eu tomei belíssimos sustos, né? Como Travessia, Águas de Março, aquelas canções, essas canções tão emblemáticas, que eu tomei um bom susto, né? Com aquilo. Então, respondendo mais diretamente a sua pergunta, a música sempre esteve presente. Eu sempre fui compositor. Eu não sei como não é ser compositor, entendeu? Você teve sua base familiar já dentro desse mundo da música, né? E existe algum processo criativo que você costuma seguir para compor as suas composições? Visceral e urgente. Uhum.
Mas não que eu não consiga parar para pensar a música melhor depois. Mas quando eu começo a fazer a música junto com a letra, quando eu faço sozinho, por exemplo, já é um processo que eu vou fazendo os dois juntos quando eu me vejo, quando de repente eu me dou satisfeito. Então, não é um processo de. É porque eu costumo falar isso para algumas pessoas que têm um processo mais, né, mais lento, de ficar pesquisando palavra e tal. Eu falo que poesia, e eu acredito nisso, poesia é como goma de mascar. Se você mastigar muito, ela perde o gosto. Você tem que deixar Verdade. algum frescor, sabe? Isso é verdade. E a Você, maioria das canções que eu fiz, inclusive em parceria, forcei essa um pouco, né? Forcei essa não urgência, não é uma agonia, certo. mas é uma necessidade de ver a coisa pronta. Tem canções como Coisas que eu sei que eu fiz em 40 minutos. Bacana. E você começa primeiro pela melodia e letra, ou pelo que eu entendi, você vai fazendo as duas juntas, né? O mote, ou seja, o assunto, né? É o que eu acho mais difícil. Uhum. É a coisa mais difícil. Quando você acha o mote, do que é que eu vou falar, do que é que isso vai. E A eu, mensagem, né, da música. pois é. Tirando o que você já falou das músicas por encomenda, e vou só fazer uma correção: na base do ECAD são mais de 500 músicas, tá? Gravadas. Poxa vida, olha só. Porque são. A gente não está contando aqui com canções que eu fiz para, enfim, para inúmeros outros artistas, também como projetos, é, tipo programas infantis da Uhum. Globo e de outras emissoras, enfim. Por exemplo, a Xuxa, você fez alguma música para a Xuxa? Alguma coisa Sim, assim? muita, muita. Olha só que legal, cara. Junto com o Sullivan. O Sullivan foi uma escola para mim. Uhum. Porque, primeiro, eu nunca fui um compositor com preciosismos, né? Assim, aquela coisa de, não, eu só faço assim, só faço assado. Eu acho que Entendi. o compositor tem que fazer o que ele consegue fazer, né? Uhum. Uma vez eu recebi um convite, quando eu estava trabalhando em algumas versões para Vanessa, filha do Zezé de Camargo, Sim. e eu acompanhei o processo de perto, porque eu estava em São Paulo, onde ela estava gravando, e o Zezé me pediu uma música. E eu fui muito sincero com ele, eu falei que o máximo que eu vou conseguir é te imitar, porque eu não sei fazer o que você faz, Uhum. né? Eu vou te imitar, mas se você me oferece uma parceria e misturar a assinatura, aí é outra coisa, né? Entendi. Não rolou, mas eu acho que é isso. E Eu vou. aproveitando esse gancho aí, né, que você já colaborou com vários artistas renomados, como é que é o processo de trabalhar com esses diferentes cantores e adaptar suas composições nesses diferentes estilos e vozes? Por exemplo, Lenine, Ivete Sangalo, Jorge Vercillo. Você deu dois exemplos bons. Por exemplo, Lenine já é quase um casamento, né? A gente já sabe onde vai com a mão, já é tudo já pré-definido e a gente tem além da honestidade, a sinceridade e a abertura, A né? sincronia, né? Porque ele uma certa vez falou numa entrevista que é uma super exposição, né? Quando você por isso que eu falo de relação, como um casamento, que é uma super exposição. Você está ali desnudado, aberto a qualquer tipo de vexame Uhum. que você possa dar a qualquer coisa, a qualquer contratempo. Então, assim, a confiança é muito importante. E eu e Lenine conseguimos construir isso. A gente não consegue mentir. A gente tem que falar assim, olha, isso aqui não tá bom não, tá? Vamos mudar. Tanto é que a gente tem muitas meias músicas. A Bacana, ó, gente, tenho curiosidade de ouvir alguma delas, se tiver que a alguma gente oportunidade. chegou no meio do caminho e falou, acho que não é isso não, né? Não. Então, assim, eu gosto da coisa pessoal porque o café faz parte da composição, ou o vinho, ou whatever, né? Faz Perfeito. parte da composição, a pausa, a conversa, tudo isso faz parte da composição. Às vezes E passear na praia, né? Você ganha uma inspiração extra. conversando, o medo é você não ter um gravador para Ah, é verdade. registrar, né? Mas meu processo é esse.
para concluir, meu processo é. Eu gosto da coisa orgânica, aí por isso eu falei os exemplos, né? Eu não tenho uma intimidade com a Ivete. As coisas que eu fiz com a Ivete foi mais a pedido de Máriozinho Rocha, novela, tal, e ela faz super bem, ela cumpre muito bem o papel dela, né? Tive em estúdio com ela, acompanhei as gravações, tal, mas conheço como esse meio a gente conhece as pessoas, a gente apresentar 12 vezes a mesma pessoa, né? É verdade. No seu CD auto-intitulado do Falcão, você também atuou como intérprete, né, das suas próprias músicas. Como foi essa experiência de estar do outro lado e interpretando suas próprias composições? Meu passeio por Gotham City, né? Que assim, eu sou muito mais Bruce Wayne do que Batman. Eu sempre falo isso, né? E esse lado Batman foi colocado aí. Eu tive um almoço com o presidente da Som Livre na época, eu vou cometer o deslize de não lembrar o nome dele agora. Mas ele estava conversando sobre o lançamento e turnê e tudo mais, e eu falei que não queria nada daquilo. Eu só toparia fazer, eu até resumi nessa frase. Eu falei, eu só topo fazer esse disco se ele não der muito certo. Uhum. Nesse sentido, ele riu e falou assim: isso é uma ótima estratégia de marketing. Eu falei, não, mas não é estratégia de marketing, é verdade. Eu não gosto muito de. Não é que eu desgoste do palco, né? Eu fiz participações com o Jorge, com a Ana Carolina, com o Lenine, talvez eu tenha feito alguma coisa, não sei, mas foi mais espontânea. Uhum. E algumas coisas eu mesmo, quando eu vou a Recife, as pessoas me convidam, ou vou para algum outro lugar, fiz em Fortaleza, um festival enorme, numa praça com um público gigantesco e tal. Não tenho medo do palco, adoro o palco. Fortaleza, na capital mesmo? Na capital. É um Perfeito. festival de um parceiro, amigo, Uhum. chamado Pio Rodrigues, que ele faz na Praça do Ferreiro, se eu não me engano. Chama-se Natal de Luz. Eu fiz uma vez com o Jorge, aliás, foram 2 vezes, e o Jorge estava nessa, o Vecilo. Bacana. Também junto. E qual foi o seu maior desafio, né, que você enfrentou aí na sua carreira? E qual você considera ser a sua maior conquista até agora? Eu acho que a maior conquista é ter chegado onde eu cheguei de forma tão espontânea, né? Eu nunca forcei barra para nada, não consigo. Eu me vendo muito mal, entendeu? Uhum. Então, eu sempre fui muito espontâneo, até mesmo quando a música é encomendada para uma novela e ela tem o objetivo óbvio, né? Assim, você tem que vestir um personagem que tem uma história e tudo, mas até quando tem um briefing, eu gosto dessa coisa da possibilidade de dar um drible nesse óbvio, né? Uhum. Você atende, mas não é exatamente o que eles pediram. Fazer algo diferente, né? Pois é. E músicas que foram pensadas. Por exemplo, eu jamais pensei que uma música como a que eu falei, ou coisas que eu sei, fosse um tema de amor para os personagens da novela que ela fez parte. E aí o pessoal entrava em contato com você e pedia uma encomenda da música, e aí como é que vocês negociavam essa parte aí de direitos autorais e liberação do dinheiro? Essa parte já é outra coisa, é uma parte já no piloto automático, né? Porque, assim, Uhum. eu tinha contrato com editoras, hoje eu tenho a minha própria editora. Eu tinha contrato com editoras e essa parte de autorização, tudo, claro, contando com a minha autorização pessoal, que tem uma coisa chamada direito moral no Brasil, que é acima de qualquer outro, né? Uhum. Então, as editoras aqui têm que pedir autorização, diferente dos modelos de copyright, como nos Estados Unidos, que as músicas têm o tal do blanket license, né? Que as pessoas, uma vez gravada, está autorizada. Ah, sabia disso Então, não. Então, lá nos Estados Unidos, eles não têm um tempo de liberação da música?
É, Eles não fazem o pedido de liberação para o autor, como aqui no Brasil. É por isso que deu tanta confusão, por exemplo, na campanha do Trump, quando as pessoas que eram absolutamente contrárias à eleição dele tiveram as suas canções utilizadas em palanque. Eles só puderam reclamar depois, ou esclarecer depois, mas o estrago estava feito, né? é. A gente sofre agora com essa coisa na internet, né, no ambiente digital, da utilização que você não consegue controlar, né? Outro dia eu vi o Paciência, que é meio de Lenin, numa espécie de anúncio, não sei se era um shampoo, alguma coisa, mas uma pessoa... Não, Uhum. O e, YouTube até tem uma tecnologia que bloqueia, né, esses vídeos que utilizam música de terceiros, né, sem autorização, que é o Content ID, e eles bloqueiam geralmente, né? E aí você tem que utilizar músicas livres de direitos autorais. Mas deixa eu te interromper, porque isso é muito bom de se esclarecer. Eles bloqueiam quando ferem os interesses econômicos deles, sim, não do titular, não do autor da música, né? Tá, você está falando de plataforma de streaming de games, e, enfim, tipo né? YouTube, né? YouTube, Twitch TV e tal. E quando usam, você depois vai lá e vê que o trecho está todo mutado porque foi, né, derrubado pela editora, Uhum. muito poucas vezes pela gravadora, é mais pela editora, né? E no caso, hoje você tem a sua própria editora, você trabalha para terceiros também, ou é somente específico para trabalhar nas suas músicas? As músicas sempre são para terceiros, né? Já que você falou do meu disco, e foi uma situação que eu sempre senti vontade de fazer, mas eu sou, como o Lenine fala, um cantautor, Uhum. né? Ele também se auto-intitula um cantautor, mas eu não acho. Acho que ele é um puta de um cantor, né? Ah, não, bacana. Aliás, um puta de um intérprete, porque isso vai além do cantor, né? Ele tem uma assinatura belíssima na voz, é exemplo de tantos outros, como a Ana, como a Bethânia, enfim. As pessoas que não só cantam, elas assinam, né? Bem colocado. Ela coloca a personalidade dela, né? Como se ela estivesse Pois é. realmente vivendo aquilo que ela está cantando, isso é verdade. Como a Bem colocado. Nana, né? A Nana é impressionante, assim. Ela canta silêncio, né? Ela não fala e você ouve. É verdade. Ela É. sussurra e você ouve. Enfim, os Caymmi me adotaram. Foi ali que Ah, você começou a sua carreira, né? E foi. falando nisso, como que você conheceu o Lenine, né? Esse processo aí, porque hoje você é um grande amigo do Lenine, né? O Lenine também é de Recife, a gente já se conhecia lá. Antes da fama, antes do sucesso, ou como é que foi? Antes da fama, a gente pegava onda na praia de Boa Viagem, enfim. Olha só, Eu não conheci o sabia Lenine disso. de muito tempo, de adolescente. Depois a gente sumiu por um tempo, um do outro, porque ele era de uma turma acima da minha, entendeu? Sim. E, e aí a gente veio a se reencontrar aqui no Rio, quando ele já estava aqui estabelecido, morando, no caso, não era nem Uhum. estabelecido profissionalmente, morando no Rio. E aí, logo um ano, 2 anos depois, eu já estava aqui. Aí veio o movimento da Casa Nove, enfim. Né? Aí era Lenine, eu, Lula Queiroga, Braulio Tavares, era uma turma da pesada. Rio Era de uma Janeiro é turma muito bom. Inclusive, final de ano, eu tô aí, vou passear na Praia da Barra. Muito bom. Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, literalmente, né? Pois é uma pena que ela esteja tão maltratada, né, hoje em dia, É, assim, né? Mas eu sou um otimista por natureza, eu acho que as coisas vão melhorar. isso é verdade. E que conselho que você daria para os jovens compositores que estão iniciando na carreira de composição? Eu acho que a essência é procure fazer música que agrade a você primeiro, porque se você mentir para você, provavelmente ninguém vai acreditar Isso é verdade. naquilo, né? Então, procure agradar você primeiro, ou seja, com isso você está criando sua identidade autoral, e se isso for vencedor, você já tem uma carreira.
Se 3 pessoas gostam da sua música, já é um ótimo começo. Eu acho que insista, mas insista no que você gosta de fazer. Não faça o que os outros gostam que você fizesse. Faça o que você gosta de fazer. É claro, tem coisa por encomenda? Tá, mas cria a tua assinatura primeiro e insiste. E aprende mais sobre direitos autorais, os princípios do direito autoral. Eu participei muito com o grupo de apoio, o GAP, né, o Grupo de Apoio Parlamentar, que tem Uhum, o Frejá, tem o Ivan Lins, que tem, enfim, um monte de gente boa, tanto quanto do Procure Saber, que faz parte da diretoria, que tem o Caetano, tem o Gil, tem o Djavan, enfim. uhum, E eu atuei muito na parte da criação da 12853, de uma nova lei de direito autoral, e eu criei esse mote. No direito autoral, ou você participa, ou você é participado. uhum. E quando você é participado, as decisões que tomam raramente vão atender o seu lado, né? Então, vão de encontro ao ideal para você. Então, acho que quem está entrando procurar entender melhor o que é o direito. É O que é verdade. E entrando nesse ponto aí do direito autoral, que inclusive é importante que as pessoas se cadastrem, né, nas associações do ECAD, seja na Abramos, na UBC, enfim, eu queria que você falasse um pouco sobre os direitos autorais. Tem música que até hoje você recebe os royalties, os direitos autorais dessas músicas? Sim, sim, sim. É uma constante, né? Por ter canções perenes, né? Que atravessaram como Gerações. Paciência, é, que são canções que continuam tocando, atravessando, eu continuo recebendo. Mas o meio digital está muito desequilibrado. E é outro ponto importante para essa galera mais nova, que eles não confundam monetização com direito. Uhum, Né? Monetização é como se você colocasse uma música na novela e recebesse um percentual pelo comercial, uhum, o intervalo da novela. Isso é monetização, isso não é direito. E tem muita gente confundindo. E nunca troque direito por like. isso é verdade. Nunca, nunca. Na Não verdade, ache o direito é você. até garantido por lei mesmo, é um direito, como o próprio nome já. Pois é, e na internet é tudo muito confuso. Você tem uma ideia? Por causa de um acordo com a Apple, há muito tempo atrás, no lançamento do iPod, aquele aparelhinho, né? Uhum, Para vender aquilo, eles tinham que ter música, claro. Né? E eles fizeram um acordo com as majors, com as gravadoras, lá fora. E elas alegaram que tinham 60% das masters, né, das músicas gravadas no mundo. uhum, E não deixava de ser verdade, era verdade. E com isso eles pediram 60%, em torno de 60% dos direitos. E a Apple falou, ok, eu quero vender iPod. O meu negócio é vender iPod. uhum. Só que essa distorção migrou para o streaming. Então, hoje, as gravadoras, as principais gravadoras, antes eram mais, hoje são menos, né? Elas recebem 58%, a plataforma fica com 30%, a editora com 9% e o autor com 3%. Que absurdo, né? É muito absurdo. Então, isso é um campo tão rico de debate, de discussões, que é por isso que eu falo, se interessem mais pelo direito que você tem. É seu patrimônio, é seu direito. É verdade. É por isso que hoje em dia tem mais artistas aí fazendo as suas próprias gravadoras, suas próprias editoras, como você mesmo, né? Principalmente por conta desse abuso aí dessas gravadoras e dessas editoras que atuam no mercado. É o papel delas. O papel da indústria é esse, né? Tirar o proveito econômico maior que ele conseguir. É legítimo. Não tem nada de errado com isso. Precisa É, ser mais equilibrado, entendeu, Andrei? Eu acho que não é assim. Eu não estou xingando ninguém, eu só estou chamando a razão. não, mas eu concordo plenamente com você, até porque
fica até parecendo que eles estão espremendo o limão, né, e tirando proveito maior possível, né, dessa situação, quando, no caso, o autor, que ele que é a fonte da vida, ele que é a fonte daquela música, né? Então, Se não tivesse uma canção, ninguém da indústria tinha emprego. exatamente. Começa por aí. Então, se você não parar, olhar para o céu e fizer uma música, ninguém ali tem emprego. Você precisa entender essa relação, Isso é né? verdade. Que o objetivo da exploração econômica da sua canção tem que estar também sob o seu controle e conhecimento, né? Existem cláusulas de confidencialidade em acordo com músicas minhas com plataformas que, enfim, é como se eu ligasse para o meu gerente de banco e pedisse um extrato e ele dissesse, não vou te dar. Pois é. E Entendeu? você hoje tem a sua música cadastrada em qual associação do ECAD? Eu fiz parte da diretoria da Abramos, né? Participei eu costumo dizer que eu sofri 6 anos de gestão coletiva. Não é fácil, né? O pessoal às vezes acha que é simples, mas é um Mas processo. olha, isso é para quem Tem está muito jogo político, ouvindo, né? para quem está ouvindo e é autor, foi para Uhum. você, amigo, amiga. Foi para você que eu fui lá brigar pelos nossos interesses. E a cara E, tapa, né? e é muito difícil, porque o interesse da indústria está latente ali naquela mesa. Tá? O Frejá ainda participa hoje da diretoria da Abramos. Recebi um convite para voltar ano que vem. Uhum. E eu não sei se volto, porque é sofrido, mas se for preciso, é como você falou, eu dou a cara a tapa, não tem problema nenhum. Mas é preciso entender, principalmente a geração mais nova, que like pode dar dinheiro. Sim, você pode conseguir um patrocinador, você pode eventualmente, tarará, mas isso não é direito autoral. Isso não é direito autoral. Uhum. Isso aconteceu na casa do Gil, uma reunião com o pessoal, não sei se foi do Google, enfim, plataformas, né? E nós começamos a derrubar todos os argumentos deles, todos. Até que sobrou para ele dizer que, mas a plataforma X, né, só para não falar aqui plataforma nenhuma, é a melhor vitrine para música do mundo hoje. E a Flora deu uma resposta espetacular, que ela falou, mas o vestidinho é meu, né? Tem que ter Então, jogo de assim, cintura com esse pessoal, né? pois é, que uma vitrine vazia não vende nada. Verdade. Então, a gente está falando de conteúdo. E sim, como você falou do Content ID, eles têm tecnologia para fazer com que essas coisas não aconteçam, que as músicas não sejam utilizadas de forma ilegal, porque é ilegal. Mas isso não favorece a indústria, então eles não. Sabe? Então tem Entendi. que ter uma pressão maior dessa galera nova que está chegando, dizendo a gente vai entrar em campo, mas a gente vai sabendo ou com propriedade sobre o nosso direito, sabendo o que é, sabendo o que é. Procurem saber que é interessante, para começar é interessante. E segundo, é porque é seu patrimônio, se você não vai deixar seu patrimônio abandonado na mão de qualquer um, não. Isso é verdade. Você pode contar também um pouco mais sobre os seus projetos futuros? O que nós podemos esperar do Dudu Falcão nos próximos anos? Eu estou fazendo um projeto agora, em parceria com a Warner, Uhum. onde eu tenho a minha editora administrada, Uhum. né? Porque tem essa coisa, né? Já me perguntaram como é meu processo, o que é meu trabalho, e eu falo muito que o meu trabalho depende da qualidade da minha vagabundagem, no melhor dos sentidos. Porque se eu não tivesse espaço ocioso para literalmente olhar para o céu, para buscar uma inspiração, nada acontece, né? É verdade. Nada acontece. Justamente desses lugares, né, que vem a inspiração. Então, se eu tiver que ficar lidando com essa parte burocrática, tal, o compositor vai para o espaço. Vai morrer, né? É. Então, assim, é por isso que está tão atrelada a coisa, a presença de um bom produtor,
de uma pessoa que te dê essa assistência. No meu caso, sempre foi a minha mulher, o financeiro da casa é lá, entendeu? É com ela. Quando eu entro no meu estúdio, é só para pensar música, é só para ou abstrações, né? Para chamar. Eu não acredito nessa história que é 70% transpiração, 30% inspiração, como tanta gente fala, né? De ficar com o violão no colo o tempo todo. Eu não acredito muito nisso, não. Acho que esse 70% é mais para esperar quando esses 30% chegarem, entendeu? Sim. É Inclusive, mais. tem um filme bem legal chamado O Menu, não sei se você já assistiu, mas esse filme, ele é uma sátira, né? Que faz, por exemplo, assim, quando a pessoa fica famosa, ela perde o interesse de produzir um conteúdo de criatividade, um conteúdo de valor, e ela começa a produzir somente aquilo que a indústria perde, e ela acaba perdendo a personalidade dela nesse caminho, tá? É uma sátira, o nome do filme é O Menu, é bem interessante essa Não, sátira que já fizeram. vou anotar aqui, porque Bacana. eu busco sempre, né? Eu vejo séries, enfim. É, são essas, às vezes é até um escapismo mesmo, porque o mundo está tão cruel, né? Está tão Tá. pesado, né? Esses absurdos que estão acontecendo, essas guerras, enfim, é de uma inutilidade, né? De um desprezo pela natureza humana e isso me pesa. E gente como eu, como meus parceiros, Ciro, Lenine e tal, que tem essa antena mais amplificada, né, que consegue captar melhor, sente muito mais profundamente essas dores do mundo, né? E Principalmente a música Paciência, né? Um pouco mais de paciência. É é, justamente o que o mundo precisa nesse momento. mesmo quando o corpo pede um pouco mais de alma, né? Eu acho que foi de uma felicidade imensa. E a gente não tomou pé, não, tá? A gente fez essa música numa tarde, sei lá, um tempo, 3 horas, assim. A gente fez essa música e registramos e Uhum, continuamos o papo que a gente estava levando, que era sobre uma coisa que a gente chamava na época de crise de urgência. uhum. A impressão que tinha é que todo mundo tinha que estar disponível para alguma coisa que ele não sabia o que, que era, mas ele tinha que estar disponível. Né? Assim, você tem que estar pronto porque alguma coisa vai acontecer e você não tinha tempo para mais nada. Você estava ali de stand-by para um negócio que você não sabia o que, que era. E até hoje é assim. Né? Eu acho que é por isso que a música atravessou tantas décadas e, se Deus quiser, vai atravessar tantas outras. Com certeza. Você poderia falar um pouquinho mais sobre esse projeto da Warner, ou esse projeto ele está em sigilo, não pode falar muito sobre Não, ele? não é sigilo nenhum. Eu resolvi escolher criar uma playlist, né, Uhum, com canções minhas gravadas por nomes, eu não diria surpreendentes, mas que nomes que as, pe- que as pessoas não esperassem, pô, mas esse cara gravou essa música. E chamei algumas pessoas, né? Chamei alguns amigos e alguns que eu não conheço tanto, mas gostei, pesquisei vozes, né? Tanto das mais novas até as mais consagradas, tal. uhum. E esse processo está em andamento. As gravações estão acontecendo e em breve vai aparecer uma playlist, e aí eu te falo com mais detalhe, porque eu não sei realmente em que plataforma ainda vai subir, mas enfim. Bacana, quando você lançar essa playlist, faça questão de nos informar, que nós vamos colocar ali nas nossas redes sociais, no Instagram, Facebook, YouTube, para o pessoal poder acompanhar o seu trabalho, beleza? Inclusive, pessoal, eu vou deixar aqui embaixo também o link das redes sociais do Dudu, para vocês seguirem e acompanharem mais de perto o trabalho dele, beleza? Dudu, foi um verdadeiro privilégio ter você conosco hoje, compartilhando Imagina. suas histórias e insights sobre o mundo da música. A sua contribuição para a música brasileira é imensurável, tá? E ela vai continuar a inspirar muitos. Nós desejamos mais sucesso e mais inovação aí na sua jornada artística, né? E muito obrigado, né, por você estar aqui. Esperamos ter o prazer de recebê-lo novamente em breve. Muito obrigado a você.